Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flor e está começando mais um Todo Ouvidos. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Já deixa o seu curtir, o seu comentário, compartilhe essa entrevista, principalmente com aquelas pessoas que você acha que essa mensagem vai ser muito importante. E a todos que fazem aqui já parte dessa comunidade, muito obrigada, principalmente aos membros, né, que me ajudam a fazer esse jornalismo catalisador de boas mudanças. A todos vocês, muito, muito, muito obrigada. Bom, hoje eu converso com a Sara Ferreira, ela que é a mãe atípica da Helena e mãe de anjo da Alice. E antes de tudo, ela é empreendedora. E que mulher, viu? E esse empreendedorismo também tem inspiração em duas grandes mulheres na vida dela, que é a avó e a mãe. E a gente vai conhecer um pouquinho dessa história das filhas dela do luto também, da Alice, um pouquinho dela também. Mas antes até de começar, eu quero agradecer por ela estar aqui comigo. E eu vou fazer uma pergunta até talvez que você não esperasse, mas eu quero conhecer um pouquinho dessa Sara menina, né? Porque você ali aos 11 anos, sua mãe começou a cuidar de você sozinha, se separou do seu pai. Então você teve sempre a maternidade muito presente dela, ao mesmo tempo de mulheres fortes presentes na sua vida. E como você viu essa maternidade até desde pequenininha? Como é que foi para ti? Bom, eu que agradeço, Milena. Enfim, conseguimos marcar, né, uma data, né? Questão de Conseguimos. agenda, a gente está tentando há algum tempo, mas é um prazer para mim estar aqui no seu canal e dar essa entrevista aí para tantas pessoas e que chegue no coração daquelas que realmente precisam, né, de uma palavra ou de uma mensagem aí positiva nesse mundo tão difícil. É, eu vejo a maternidade muito presente em mim desde cedo, como você falou. Então, com 11 anos de idade, a minha mãe se separou do meu pai e ele foi morar no sul. Então, foi bem complicado para mim, porque é diferente de você ter um pai separado, mas no mesmo estado, né? Eu era de Guarulhos e meu pai foi para o sul. Então, isso desencadeou uma depressão em mim. Então, eu fiquei quase 2 anos em depressão, aí dando um trabalhinho para minha mãe, mas graças à força dela, né, ela sempre ser pai e mãe desde então, fez com que eu fosse quem eu sou hoje, né, e a minha avó também foi bem percursora nessa parte, também separou do marido cedo, né, então ela sempre levou à frente aí as duas filhas, que minha mãe tem uma irmã, e fez muito bem esse papel sempre, então foram duas inspirações na minha vida. E, infelizmente, hoje só tenho uma inspiração delas, que é minha mãe, né? Mas não sei se a gente vai falar sobre isso, mas, enfim, a minha avó e a minha mãe são as minhas maiores referências de mulheres, de empreendedorismo e de fortaleza em si, né? De realmente se recriarem várias vezes. E até falando de essa parte de recriar, quando a Sara me mandou a história dela, tinha muito dessa parte profissional, né? Até antes de ela ser mãe. Eu acho importante falar assim, porque antes de ser mãe, né, ela é uma mulher também com uma história que também importa ser escutada. E eu, Sara, eu quero Sim. conhecer um pouquinho de você nessa parte profissional, até porque você caminhou ali, né, em vários empregos, né, importantes, foi galgueando a sua vaga, né, foi Uhum. conquistando, e aí também chegou no empreendedorismo, que foi aquilo também que te inspirou na sua vida, das mulheres fortes. Mas conta um pouquinho até para as pessoas conhecerem um pouquinho mais de ti. Bom, eu comecei, Milena, a trabalhar com 15 anos, na verdade 16, porque com 15 minha mãe não deixou, mas eu enchi tanta paciência dela que a partir dos 16 ela já deixou. Eu queria muito já ser independente, já fazer minhas coisas desde cedo. Então, assim, eu acho muito importante falar sobre isso, porque a gente sempre começa pequeno e é aquilo, começa do jeito que dá e depois aperfeiçoa. Eu comecei pelo Jovem Cidadão, como primeiro emprego, e trabalhei numa clínica perto da minha casa, uma clínica médica onde eu fazia recepção e vendia convênios da Guaruamo na época. E eu lembro que eu fiquei lá alguns meses e o salário, na época eu conto, né, no meu livro, isso era R$ 297 o salário. Então era assim, um salário bem baixo, mas era o salário da época e eu dei o primeiro passo, né? E fiquei lá esse tempinho, aprendi a parte de comunicação e vendas já aí, apesar de estar no meu sangue da minha mãe e da minha avó, mas eu passei daí a ir para outras empresas
também em Guarulhos, então eu fui para o CIE, fiz ali o primeiro estágio, numa clínica, numa empresa de terceirização de serviços, também fui recepcionista, montei uma equipe para fazer um treinamento de limpeza na época, que nem sabia que existia isso, da Ligue Limpe do Brasil, então eu consegui montar uma equipe e tomava muito telefone na cara, né? É até engraçado, porque as pessoas achavam que eu estava tirando um barato da cara delas, oferecendo curso de limpeza, né? Como assim curso de limpeza? Mas era uma profissão e eu consegui montar uma turma de 20 pessoas na época. Fiquei lá um tempinho e saindo daí eu comecei os empregos em shopping, né? Que na minha época, isso em 2002, 2003, era muito comum os primeiros empregos serem em shopping, né? Em lojas, vendedora. Então eu comecei trabalhando na Trifil 43 graus e entrei na Riboc Outlet, no Shopping D, que foi uma grande escola para mim, uma grande escola mesmo. Lá eu aprendi a organizar estoque, fazer vitrine, a ser mais comercial ainda e saí de lá para uma outra loja de sapatos, mas aí no shopping, na Noa do Shopping Paulista. Fiquei 9 meses e eu vi que não era aquilo mesmo que eu queria, mas eu tinha que passar por essas etapas para estar preparada para um novo desafio. Então, saindo de lá, eu consegui trabalhar em banco. Então, em 2005, eu trabalhei no meu primeiro emprego de produtos bancários, na verdade, que era na American Express. Então, eu fazia telemarketing ativo, fazia reuniões presenciais, fechava eventos nos grêmios das empresas, Casas Bahia, empresas aéreas, JAL, British Airways. Então, foi uma grande experiência, assim, foi muito bacana para mim, porque eu comecei a lidar com o mundo corporativo em si, que eu não lidava, eu só lidava com o ramo comercial. E aí eu desenvolvi várias habilidades, né? Fazer fechamento de vendas de cartão de crédito, lidar com pessoas já de níveis maiores, né, gerentes, líderes, RHs, me abriu várias portas. E aí eu fui para o Banco Citibank trabalhar em bancos. Então, eu iniciei minha carreira em bancos em 2007, onde eu entrei no Citibank, e do Citibank eu fui para a Ronda André Ribeiro, trabalhar também com produtos financeiros, mas com a parte de financiamento e seguros, que aí eu fiquei praticamente 15 anos da minha carreira voltada para isso. Então, eu trabalhei em concessionárias, como André Ribeiro Honda, Volkswagen, Green, e aí eu fui porque eu queria conhecer os dois lados, né, da parte financeira, tanto o lado das concessionárias, que eram os locais que eu trabalhava, como depois o inverso, o lado dos bancos, das seguradoras. Então eu consegui, assim, projetar essa carreira do jeito que eu queria, que era conhecer os dois lados, e trabalhei pelo Banco Jeep, Renault Nissan, Peugeot Citroën, e a experiência incrível, que aí eu falo que não é uma experiência, é um estilo de vida, que foi a última Harley Davidson. E Sara, até falando, você falou dessa vida profissional, você conheceu o seu marido nesse meio tempo? Não, meu marido é uma história bem longa, diferente. Eu conheci o meu marido com 15 anos, através da minha cunhada. Ele tem 7 irmãos, né? 5 mulheres e 2 homens. Ele é o oitavo. Então, ela me apresentou no ensino médio, quando eu estava ali no segundo colegial. Então, eu conheci ele com 15 anos e a gente está junto até hoje, né? Já faz aí 23 anos. Olha Uma só, longa jornada. olha Então só, ele acompanhou viu tudo, Milena, tudo. desde o meu primeiro emprego, assim como quando eu conheci ele, ele também estava desempregado e fazendo faculdade ali no início da carreira mesmo. Então a gente acompanhou todos os degraus um do outro. E Sara, nesse meio tempo, você passou, claro, por vários lutos, talvez de amigos, enfim, mas o grande luto de uma pessoa muito forte na sua vida, né? Que foi a sua Sim. avó. Como é que foi receber a notícia? O que que aconteceu com ela? Como é que foi para ti nesse momento? Bom, na minha avó tinha 79 anos. Eu falo que ela era muito mais ativa do que eu. Ela subia uma ladeira assim muito rápido, apesar de ela ter alguns probleminhas de saúde, problema cardíaco, mas ela fazia academia no prédio, ela ia no mercado sozinha e ela tinha um fôlego que eu nunca vi, uma energia que eu nunca vi. Então pegou a gente muito de surpresa, porque quando eu ia visitar meus clientes, eu às vezes almoçava com ela, ia lá na casa dela, que ela morava em São Paulo, na Zona Oeste. E aí, um dia ela falou que uma pessoa esbarrou muito forte nela, provavelmente uma mulher que tinha assaltado um comércio e derrubou ela na calçada. A partir daí, ela ficou muito roxa, ficou com dores nos braços e nas pernas, e diversas vezes eu acompanhei ela no hospital do lado da casa dela, e ressonância, raio-x, nada constou nenhuma
fratura, nada de grave, mas a dor não passava, né? Então o roxo do braço demorou para sair, da perna. E minha avó é do mesmo signo, eu não acredito nisso, mas ela era muito parecida comigo, muito teimosa. Então eu falei, vó, vamos passar na sua médica e tudo. Não, ela só queria ser atendida no pronto-socorro só para tomar o remédio e ir embora. Ela não queria de jeito nenhum ficar no hospital, tinha pavor de ficar internada. Até que um dia, a gente, eu falo que a gente era tão ligada, porque até que um dia ela desmaiou em casa. E aí acabou acontecendo o rompimento da aorta, né? Então, ela desmaiou, ela foi socorrida, foi para o hospital. E aconteceu isso justamente, o meu marido estava de férias, a gente estava viajando. Aconteceu numa segunda-feira que a gente ia acabar de voltar de viagem. Então, dá a impressão que realmente a gente era tão ligada que aconteceu na hora que eu voltei, que eu estava lá perto. E ela foi para o hospital, e à noite eu já fui para o hospital, ela já foi entubada. E aí ficou mais de 40 dias na UTI, mais de 30 dias na UTI. E ela foi definhando, Milena. Então foi muito difícil para mim ver esse tipo de coisa, porque minha avó era muito ativa e ela ficava agoniada que via os pacientes da UTI indo embora e ela não tinha alta. E eu lembro como se fosse hoje, que numa quarta-feira estava marcado para ela ir para o quarto, sair da UTI para o quarto. E na quarta-feira mesmo ela não resistiu e não foi para o quarto. Então, a gente vê tudo isso e é claro, foi o pior luto da minha vida, foi o primeiro luto muito forte na minha vida. E eu estava nessa época procurando emprego e eu tinha acabado de ser aprovada na Harley. Estava fazendo o processo, mas eu ia para o hospital e eu fui fazer o exame admissional e fui no hospital, mas para não magoá-la, eu falei que eu estava só fazendo entrevista. Em nenhum momento eu falei que eu tinha sido aprovada para ela não se sentir só. E aí, nesse trâmite entre a morte dela e o começo do meu trabalho, foram 15 dias que eu tive para me preparar para começar a trabalhar. E a minha cabeça não estava bem para começar, mas eu fui. Eu precisava ir, eu fui, mas eu bati o carro 3 vezes em um mês. Bati na primeira visita do cliente, que seria em Tupéva, eu bati na rua de casa num carro parado, né? E meu carro só fez assim. E eu estava muito devagar, então a minha cabeça realmente não estava boa. Bati o queixo, machuquei o queixo. E dias antes, quando a minha avó tinha sido entubada, né? Dias antes eu sonhei com ela. Minto, ela foi entubada e no dia que eu ia visitá-la, numa noite anterior da visita, eu sonhei que ela já estava fora do tubo. E para você ver como são as coisas, eu sonhei, mas eu interpretei da forma que não era, né? Então, eu vi ela caminhando toda feliz, com a roupinha de hospital, pelo corredor muito iluminado, muito claro. Isso eu não contei para lugar nenhum, né? Em nenhum local, é a primeira vez que eu falo isso. E eu contei para ela no dia seguinte, quando eu cheguei, ela estava sem tubo mesmo, estava melhor. E eu falei, vó, eu sonhei que você vai ficar boa e não sei o que você vai embora, que vai dar tudo certo, mas ainda pela minha pequenice espiritual, que eu ainda estava em desenvolvimento, né? Eu ainda estava encontrando Deus, eu já era cristã há muitos anos, mas eu ainda não tinha essa união tão grande de comunicação com Deus via sonhos, então na minha cabeça era isso, mas não era, era indo embora para o céu. E eu contei mais de uma vez nesse dia, muito feliz para ela, falando que ela ia ficar bem e que ela ia sair. Eu tinha visto isso no sonho. Então eu falo para você que foi meu primeiro choque, meu primeiro luto. Eu não fiz terapia, não sabia que precisava, senão eu tinha feito, porque foi em 2018, então foi muito inesperado para mim, né? Aquela transição de carreira, minha avó internada, depois luto, depois a morte. Eu falei, caramba, né? O que eu vou fazer agora? Mas eu tenho que começar e eu tenho que dar o meu melhor no meu trabalho, porque eu ia viajar muito tempo, então ela fez muita falta. E como ficou Muitas. As sua primeiras mãe? viagens eu só pensava nela. A sua mãe também ficou bem em choque. Também porque elas eram muito ligadas, né? Como a minha avó só teve duas filhas, a minha mãe era muito próxima, então minha mãe ia lá na casa dela sempre, a gente se reunia sempre, todo aniversário dela.
que eu conseguia, eu trazia ela para minha casa, a gente fazia um almocinho, ou a gente ia para casa dela e fazia um bolo para ela. Então, a minha avó era uma experiência assim surreal mesmo. A gente era muito íntima desde pequena, eu ficava na casa dela nas férias, eu contava os dias para passar as férias com ela. Meu primeiro celular foi ela que deu de presente aqueles Nokias preto gigante. Isso quando minha mãe começou a trabalhar depois do divórcio. Então ela me fazia muita companhia, né? Por conta da minha mãe precisar trabalhar, eu ter 12 anos, 11 anos, e a minha avó me deu o telefone para me ligar, para ficar comigo conversando e para fazer o tempo passar, para me ajudar depois da escola, da aula, né? É como Então se fosse uma mesmo, segunda mãe, né? exatamente, exatamente. Então eu sou muito grata a tudo que ela fez e ela faz parte de mim. Tem até uma tatuagem que eu fiz com ela em vida, que tem a inicial dela e rosas e a inicial da minha mãe, as duas juntas, porque eu vou levar comigo para sempre, E qual é o né? nome Para dela? sempre. Irene, é Irene. Irene Balan, então eu tenho um S de Silvia e um I de Irene, e aí tem as rosas. Então eu ainda falei para ela brincando, ela odiava tatuagem. E eu falei para ela brincando na UTI que ela saindo de lá eu ia tatuar o nome dela na minha testa. E eu sei que ela me xingou muito nesse dia, mas eu falei sempre, sempre demonstrei, sempre falei tudo o que eu tinha para falar para ela em vida, né? Até na UTI eu falei para ela que você sabe que você é minha paixão, você sabe que eu te amo e que eu sempre vou estar aqui. Então, é muito difícil a gente perder alguém, né? Eu falo que a minha frase principal, Milena, é essa de não existir superar o luto. Então, eu odeio essa expressão quando falam, ah, vai superar, com o tempo a gente não supera. O que muda é que a dor não diminui, você não supera, você fica mais forte. Por isso que você consegue enfrentar e aí ela não vira mais aquela dor latente, vira uma saudade. Só isso que muda, mas não existe superação, sempre vai estar lá. E Sara, até no começo da entrevista eu tinha citado que você tinha duas grandes inspirações e você disse que continuava uma, né? Mas eu acredito que sua avó também continua em você, é muito presente através da sua fala também, que ela está presente em ti. E por mais que ela não esteja aqui com a gente, né, nesse mundo terreno, digamos, ela está em ti até nas memórias que você fala e sorri lembrando dela, às vezes até um sentimento triste, né, da partida, mas ela está muito também em ti, em tudo que faz, das experiências, até quando criança, você notando, né, o que ela fez por ti também. E até Muito, dessa experiência materna, no ano seguinte você foi ali do luto para uma grande surpresa. Como é que foi? sim. Olha, eu falo que tudo é no momento e no tempo de Deus, nada é no nosso. Então, eu já tinha essa vontade, de ter filhos. A gente já tinha muito tempo juntos, mas não era o momento ainda. Então, até brinquei com a minha avó que se ela queria netos, ela queria, ela falava que queria. Infelizmente, não deu tempo. Mas assim, eu digo que tudo tem o tempo certo, por quê? Porque eu até parei de tomar o remédio, né? Eu tomava anticoncepcional há muitos anos, isso na GIP. Fiquei 8 meses sem anticoncepcional e não engravidei. E aí até tinha uma questão médica que o médico falou para mim, o ginecologista, que por eu ter muito tempo de anticoncepcional, os meus ovários tinham atrofiado, eram muito pequenos, então talvez eu não conseguisse engravidar. Então eu já estava consciente que talvez não fosse dar certo. Mas eu fiquei 8 meses tentando, não deu certo. E aí eu fiquei desempregada na Jeep e falei, vou voltar a tomar o remédio. Voltei a tomar o meu anticoncepcional e aí eu arrumei um emprego na Harley. E na Harley eu falei, quando eu tiver um ano e pouco de empresa, mais ou menos, aí eu penso em parar e tentar de novo. E foi assim, eu parei de tomar o medicamento e aí tentei de novo. E para minha surpresa, foi muito rápido. Aí foram 2, 3 meses. Eu lembro que eu parei de tomar entre novembro e dezembro, e em fevereiro, março eu já estava grávida. E aí vem a grande surpresa, né? Porque não tem gêmeos na família.
e foi de forma totalmente natural. Eu nunca fiz tratamento para nada. E eu descobri que era gemelar. Você vai até achar engraçado, mas como eu viajava a trabalho, eu atendia o Brasil todo. Meu marido estava de férias quando eu descobri. Ele falou: então eu vou te acompanhar, né, nesses clientes que você vai agora. A gente ia para Bahia e dia da Bahia eu ia para o sul, eu ia para Porto Alegre. Então eu descobri que eu estava grávida, dois fetos na Bahia. E aí a médica falou: daqui uma semana você refaz o ultrassom para ver se vingou realmente os dois fetos. Então a gente nem comentou com ninguém da família até fazer o segundo ultrassom em Porto Alegre. E aí em Porto Alegre foi o mais emocionante da minha vida, porque aí quando a gente fez o ultrassom, eu ouvi os dois corações batendo. Eu falei, nossa, é real. São dois, são realmente dois bebês. E aí a gente comentou com toda a família e foi aquela felicidade imensa, né? Até descobrir depois o sexo. E era só felicidade, porque tinha sido muito planejado mesmo. E era o meu momento, né? Foi no tempo que tinha que ser. Depois de uma grande tristeza na minha vida um ano antes, eu tive essa grande notícia. Minha avó faleceu em 9 de maio de 2018 e eu estava grávida já em março do ano seguinte. Então foi muito rápido, né? Foi menos de um ano de diferença entre março e abril. E assim foi. Então eu fui acompanhando e descobrindo em vários estados, até eu parar de viajar, porque eu tive um descolamento de placenta logo no início. Então eu tive que ficar 15 dias de repouso, tomar aquele remedinho. E viajei até 5, 6 meses de gravidez. Viajei a trabalho. Depois eu fiquei só em home office, trabalhando ainda tudo normal. Mas por ser gemelar, é sempre uma gravidez mais sensível, né? Então, eu tomava ferro na veia, bastante ferritina. Os nossos sangues não eram compatíveis, então eu também tive que tomar uma injeção antes, tomar injeção de corticoide para poder fortalecer os pulmões, porque sempre gemelar antecipa o parto em 90% das vezes. E então teve todos esses cuidados. Mas eu te falo assim que foi uma gravidez abençoada. Eu não tive nenhum dos problemas, eu só tinha esofagite, que já era minha antes da gravidez. Então eu tinha azia, mas eu não tinha enjoo, tive uma vez só durante a gravidez inteira. Então foi muito boa mesmo minha gravidez. Eu não tive nenhum problema, nada grave. Nada, nada, nada. Foi muito tranquilo. Como foi escolher os nomes, a Helena e Alice? Helena e Alice. Bom, a Helena foi o pai que escolheu e a Alice fui eu. E aí, para não dar briga, o que que a gente decidiu? Falou, quando for fazer o parto, a que nascer primeiro vai ser por ordem alfabética, vai ser Alice, e a segunda Helena. E assim foi. E as Foi por duas eram ordem alfabética. diferentes, né? Não são gêmeos idênticos. Não, não, elas eram diferentes, elas são diferentes, né? Bivitelinas, então eram placentas diferentes, e eu sempre falo que parece que a Alice queria realmente vir logo para o mundo, porque ela que rompeu a bolsa, ela já estava encaixada uma semana antes. E a previsão do meu médico era na quarta-feira de uma semana depois o parto acontecer. Estava marcado para essa data, né? Quarta-feira seguinte, mas aí antecipou para a data de aniversário da minha mãe, dia 5 de Exatamente. novembro. Exatamente. Então foi tudo muito conectado desde o início, né? E aí elas nasceram 3 horas da manhã, 3 e pouquinho da manhã. E foi, assim, uma sensação incrível. Foi cesariana, né, por conta do risco, mas, assim, foi muito rápido. A única coisa é que a Helena já foi direto para o CPAP e eu não consegui nem vê-la, nem pegá-la no colo, porque ela não estava pronta ainda. Eu lembro que ela estava em transversal, então mesmo com anestesia e tudo, eu lembro que o meu médico balançava muito, assim, minha barriga para ela sair. Foi rápido, mas foi intenso. E eu consegui vê-la só uns 2 dias depois. Pegar ela no colo demorou uns dias, porque ela já foi para o CPAP, para UTI sem oxigênio. E a Alice não, a Alice ficou ainda comigo um dia, mas à noite também ela apresentou uma complicação. Ela ficou cianótica
e aí já correu direto para UTI também. Então, você imagina, eu tinha preparado toda aquela parte, né, que toda mãe sonha, né, de preparar a recepção para os familiares, os docinhos, aquela coisa toda. E ao final do dia, eu não tinha mais nenhuma nos meus braços. Então, nenhuma eu tive no início e a outra eu só fiquei um dia com ela. E E Sara, aí eu fiquei de braços vazios. até nem tanto pelos outros, porque eu imagino, já é difícil um parto para mulher, você primeira Exato. viagem e de gêmeas, né? Sim, É tudo muito difícil, e ainda ter complicações de uma filha, depois de outra, o puerpério também, você entendendo tudo que estava acontecendo, todas as mudanças no seu corpo. Agora eu sou Sara mãe também. É tudo sim. muito intenso, né, para você entender. E até você manda nos escritos ali a questão dos médicos. Eu quero até saber nessa parte, teve humanidade nessa parte contigo, Não, nesse primeiro contato? não, na verdade, o problema todo foi o seguinte, né? Demoraram-se dias para descobrir o que elas tinham. Então, elas ficaram dias lá na UTI, tiveram algumas complicações, ficaram lá no CPAP, aí depois tiveram que tomar também o banho de luz, tiveram sangramento e tomaram até um remédio para estômago. E aí o coraçãozinho demorou acho que mais de uma semana, uns 10 dias para descobrir o que era. E aí quando foi descoberto, porque sempre estava dando alteração no eletrocardiograma, no ecocardiograma, quando foi descoberto foi num momento muito ruim, porque eu ficava todos os dias no hospital, das 7, 8 da manhã até umas 9, 10 da noite. Né? Eu ficava lá sozinha, meu marido ia me deixar e depois me buscava e ficava um pouquinho à noite. E quando eles vieram me dar, era toda segunda, se não me engano, o boletim. E quando eles me chamaram para me contar o diagnóstico, eu estava sozinha, meu marido tinha ido trabalhar, e aí eles me chamaram, né, a chefe da cardiologia, e foi muito difícil porque ela fez vários desenhos para tentar simplificar, para me explicar, mas eu fiquei tão nervosa que eu não entendia nada, então não adiantava desenhar. E aí, como ela via que eu estava com muita dificuldade para entender por causa do meu nervoso, eu acho, ela falou para resumir, falou: "Então, Sara, sabe aquela doença de jogador de futebol que tem morte súbita no campo? É isso. O diagnóstico delas é esse, é uma miocardiopatia hipertrófica biventricular, que significa isso, pode morrer a qualquer momento." Aí você imagina eu com poucos dias, né, de parto, assimilando ainda todo o contexto delas serem frágeis e especiais e ter um diagnóstico desse dado na lata sozinho. A minha reação foi sair da sala, fui para a sala de descanso, chorei muito. E aí eu liguei para o meu ginecologista que me acompanha desde os 15 anos, que fez o meu parto, que fez tudo, e falei: doutor, isso existe? Porque foi a primeira pessoa que eu pensei em ligar para alguém que soubesse de doenças, né? De cardiopatias, enfim, que fosse médico. Ele falou: olha, existe sim, existe e se eles falaram que elas têm, então realmente elas têm. Mas eu vou acompanhar por aqui também. E ele ligava toda semana, ele acompanhava sempre elas, mesmo sendo um ginecologista, ele continua ativo lá e continua acompanhando o caso delas. Então foi muito difícil receber o diagnóstico porque não teve humanização nenhuma. Eu sempre achei os médicos muito frios. Teve uma outra médica que eu achava até grosseira na UTI, na neonatal, que ela falava para mim, eu perguntava, mas doutora, elas estão bem, elas vão sair daqui? Não, que elas vão sair daqui, elas vão. Agora, se elas vão sobreviver, eu não tenho como te garantir, mas que elas vão sair da UTI, eu tenho certeza que elas vão. E realmente elas saíram. E meu único pedido a Deus era que eu levasse elas antes do Natal para casa, que a gente passasse o Natal juntas. E assim se fez. Teve uma outra questão também que eu gostaria de comentar. A gente, quando se torna mãe, a gente acaba virando mãe, médica, psicóloga, terapeuta, nutricionista, tudo.
Então, é sempre importante a gente pesquisar muito as coisas que falam pra gente. E sentir também a intuição materna e seguir, muitas das vezes. Por que eu digo isso? Porque as minhas filhas tiveram suspeita de diabetes neonatal. E aí, eu fiz um estudo, elas mediam 5, 6 vezes a glicemia por dia, a picadinha no pé. E aquilo lá me entristecia demais, porque era uma picada, né? Uma picadinha, mas era uma picadinha, 5, 6 vezes por dia, horrível. E tinha um relatório de tudo isso, que elas anotavam cada glicemia delas, que picava, elas anotavam. E aí, tinha momentos que dava picos de 330, acima de 300, 240. E eu comecei a eu mesma analisar, eu falei, caramba, deixa eu ver todos os dias e todos os horários onde se repete isso mais vezes. E aí eu fiz esse estudo e descobri que era sempre na madrugada, sempre 4, 5 da manhã. E aí eu falei, é justamente o horário que nós pais não estamos na UTI. E aí eu fiz toda uma pesquisa de cortisol, que é o hormônio do estresse e tal. E então eu cheguei à conclusão e eu falei com a endócrina que estava atendendo elas, falei, doutora, eu pesquisei, é possível que seja estresse da UTI e que a gente não está perto, por isso que tem esses picos, né? Não necessariamente seja diabetes neonatal. Ela falou, é possível, mas não sabemos, né? Então, entraram com a insulina na época, a menor dose da caneta já deu reação, eles tiveram que subir, deu uma hipoglicemia, então elas foram muito testadas. E aí, assim que elas tiveram alta na segunda-feira, na quarta-feira já tinha agendado a Santa Casa, já tinha agendado para fazerem a instalação dos aparelhos de diabetes. Meu Deus. E eu, como mãe, não queria, porque eu falei, não tem nem nada comprovado ainda, é muito recente, eu quero testar um mês na minha casa para ver se os níveis delas diminuem, porque a gente vai ter que continuar fazendo os furos do mesmo jeito até estabilizar, né? Medir todos os dias. E eu sei que a gente saiu da Santa Casa, eu não deixei instalar, conversei com meu marido, não deixei instalar os aparelhos, eu falei, vamos, deixa eu testar um mês. E foi dito e feito, Milena. Em um mês e pouquinho, os níveis dela já estavam 100% regulares, nunca mais tiveram um pico de 300. Por isso que eu falo que é importantíssimo quando a gente é mãe, principalmente mãe atípica, estudar muito. Estudar e seguir a intuição, porque nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que os médicos acham que é. Tem a intuição de mãe e tem também a inteligência da mãe, o feeling da mãe. Se eu não tivesse testado, pode ser que elas tivessem tomado insulina há muito tempo sem precisar, né? Não que eu fosse contra se precisasse realmente, mas eu quis testar para saber e deu certo, por isso que eu falo isso. Você já deu reação numa insulina pequena, imagina em doses altas sem ter certeza. Exato. Realmente pedimos que as pessoas até se atentem às mães na sua intuição e também que os médicos estejam mais preparados e humanos também para também escutarem as mães, né? Porque elas convivem com a criança, por mais que talvez ainda não tenha uma personalidade definida da criança, a mãe sente, conhece a rotina da criança. Não é só um paciente, né? É um ser já que está construindo, que já veio ao mundo, que tem gente que ama. Então, essa é a importância. E elas vieram para casa, mas elas passaram esse tempo ali no hospital. Quanto tempo mais ou menos? 42 dias de UTI. E tem uma parte até do que você mandou escrito que me emocionou bastante, eu vou até ler para as pessoas conhecerem, que você diz assim: ser mãe de UTI é algo muito doloroso, pois eu voltava todos os dias chorando por não levar as minhas filhas embora comigo. E eu já entrevistei outras mães que tiveram essa passagem de ficar na UTI, esperar o filho também, né? E você resumiu muito, muito isso, ser mãe de UTI, porque você não tá ali com a filha sentindo, ela tá lá, e você querendo que ela esteja aqui. Eu acho que você resumiu essa sensação que é tão difícil e me emocionou bastante. E agora eu quero que você diga, o que foi para você ser mãe de UTI naquele momento, relembrando até como é que foi para ti? Porque
Foram 42 dias, é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo e eu falo que cada dia é uma emoção diferente, é uma montanha russa ser mãe de UTI. Porque a gente nunca sabe quando vai chegar no hospital e vai ter uma notícia boa ou uma notícia ruim. Então, você está sempre com o coração na mão. Eu sempre falo que parece que são mini paradas cardíacas que a gente tem, porque são. É o tempo inteiro tenso, o tempo inteiro em alerta, o tempo todo preocupada. É, é muito difícil. E a pior sensação do mundo, como eu coloquei, é essa, de você voltar com os braços vazios todos os dias, chorando e orando para que no dia seguinte tenha alta, tenha uma notícia boa. E aí, às vezes, uma oscilaçãozinha já posterga a alta de novo. Aconteceu comigo algumas vezes, por exemplo, de estar agendada a alta para um dia. E aí, teve uma vez, acho que das últimas vezes, a Alice ficou cianótica, teve uma oscilação. Então, aí você tinha que ir por protocolo do hospital, esperar de novo 2, 3 dias para poder ter a data de alta de novo. Então, isso vai angustiando demais as mães de UTI. É aquela parte de não saber quando, nem como, e nem se vai levar o bebê embora. Nem tem várias mães que eu converso hoje por conta do Mulheres de Luz que não levaram, né, o bebê embora ou que o bebê sobreviveu só 24 horas. Então é muito difícil, é muito triste. Assim como tem mães que ficaram muitos meses além do que eu fiquei. Teve mães que eu conheci lá e que demorou muito tempo para saírem. Teve outras que ficaram até anos. Eu fui uma vez no Encore e tinha uma menina que eu não a vi, mas eu ouvia ela perto ali de onde a gente estava e me deu muita dor, muita dor no coração porque ela estava lá há 10 anos. A mãe dela ia lá todos os dias durante 10 anos por conta do transplante e tudo mais. Ela teve complicações, se não me engano. Então é tudo muito difícil. A UTI, eu falo que eu acho que é o extremo da mãe atípica, o extremo para qualquer mulher é estar na UTI, porque você nunca sabe o que vai acontecer, então realmente é o limite. É o limite psicológico, que é o mais testado, é o da UTI. O seu limite é psicológico é testado todos os dias. Assim como quando minha avó estava na UTI, eu já entrava na UTI, se estava a cortininha dela fechada, já me dava o coração, um negócio assim, me acelerar o coração de eu não saber o que está acontecendo, se ela estava ali, se ela não estava. E às vezes eles estavam só trocando, ou só dando o banho nela. Então, mexe muito com a cabeça. A gente volta para casa sem os filhos e não vive. A gente não dorme direito, não quer saber de comer direito. E aí o psicológico, pô, eu tenho que produzir leite para poder deixar para elas. E aí às vezes não consegue produzir a quantidade que precisa para a noite inteira, porque eram duas. E aqui tá tudo na mente. Então, às vezes o estado psicológico dificulta até a produção do leite, é muito difícil. Às vezes em pedra. E Sara, É até isso. porque elas eram bebês, né, nessa época, então a voz que elas tinham era dos pais, né? E eu percebo Sim. que você falando até some um pouquinho da Sara, né? Aquela Sara do profissional, a Sara. Nasce aí outra Sara, né? A Sara mãe, né? Que tá se descobrindo também, mas olha que tanto que você já tá fazendo por elas, né? E você demonstra também, lembrando, e eu até peço desculpa porque lembrar também dói, né? Que é Uhum. muito difícil mesmo. Temos mães, talvez até estejam, né, passando por isso, escutando a gente, porque é muito difícil mesmo. Talvez eu não tenha nem palavras para dizer, porque é um dia após o outro e uma dificuldade após a outra. E você tinha ali a Alice, talvez melhorava um pouquinho, aí a Helena acontecia alguma coisa, ou ao contrário. Então, era um sentimento que eu quero saber em que momento você teve aquela esperança depois desses 42 dias, né? Que você disse, não, vou trazer para casa. Teve esse alívio. Eu lembro até hoje que o momento da alta se foi o mais feliz da minha vida, né? Como você falou, o que eu mais tinha medo e que às vezes acontece com muitas mães,
quando tem mais de um filho, né? No caso gemelar, por exemplo, é de ir. Teve um caso que eu conheci que uma levou, uma foi para casa, a outra não. E aí, como é que você faz? Eu ficava pensando nisso. Como é que eu vou amamentar e dar atenção para uma em casa e a outra no hospital? Então, eu queria muito que as duas saíssem logo, óbvio, mas eu queria que saíssem juntas, porque eu fico imaginando como eu faria. Eu morava em Guarulhos, o hospital na Zona Leste, então eu ia me dividir como, né? É muito difícil para as mães que levam uma só e depois demoram para levar a outra bebê ou outro bebê. Mas foi o dia mais feliz da minha vida quando eu levei para o carro. Eu falei, nossa, não acredito que as minhas orações deram certo, que Deus vai me proporcionar passar esse Natal com elas, porque elas tiveram alta aí mais ou menos 2 semanas antes do Natal, no início de dezembro. E eu lembro que foi o único Natal, infelizmente, né? Eu coloco isso porque foi a verdade. Eu orei muito para passar o Natal com elas, para aquele ano a gente estar junto no Natal, e foi, infelizmente, o único Natal nosso. E no ano seguinte eu já não tinha mais a família completa. E Sara, como é que foi esse Natal? Foi muito tranquilo, mas foi de muito amor. A gente estava se adaptando, né, à nova rotina. Não teve festa de chamar um monte de gente, até porque quando você sai da UTI, não é indicado ter visitas, aglomeração, não tinha pandemia ainda, mas eram crianças frágeis, né? Apesar de elas terem nascido com bom peso, elas nasceram compridas de 47 centímetros, e nasceram com 3 quilos em média cada uma. Mesmo assim, era considerado bebê frágil porque os anticorpos e tudo da UTI fica muito alterado quando sai, né? Ficam muito sensíveis. E elas eram muito sensíveis em tudo, na parte de vômito, por exemplo, muita ânsia, diarreia, alimentação, como elas eram bem frágeis, até a parte de amamentação foi difícil, porque elas já tinham que se adaptar tanto à amamentação do leite materno meu como da mamadeira. E à noite tinha que ser a fórmula na mamadeira, né? E aí, pouco tempo depois, foi descoberta na Alice a alergia à proteína do leite. Então, ela tinha que tomar o leite especial. O meu leite não dava problema, mas o leite comum dava problema. Então, ela tinha que tomar o leite sem lactose, aquelas coisas todas. E eu lembro que foi um Natal muito feliz, e o Ano Novo também. Eu vibrava, né, de ter conseguido aquela vitória de 42 dias terem passado e a gente estar juntos. E aí, na minha cabeça, só veio aquilo: vencemos. Porque eu também não queria imaginar o que ia acontecer no próximo ano, né? É meio que um período ali no deserto, né? E aí você realmente encontra a luz, né? E Exato. claro que depois desse ano que você disse que não esperava o que, que aconteceria, né? Aconteceram muitas coisas antes disso acontecer. E até eu quero que você diga assim, você sentia, por mais que elas não falavam, eram bebês, você sentia que elas tinham proximidade, assim? Sentia a presença uma da outra? Muita. E, na verdade, era até um fato engraçado, porque elas eram, mesmo para a idade delas, eu acho que elas eram muito maduras e muito curiosas. Então, às vezes eu colocava o desenho para a gente assistir juntas e elas assistiam como se fossem crianças grandes. Elas eram muito unidas assistindo desenho, se divertiam bastante. E eu sempre, minha mãe sempre colocava, e eu também, às vezes a gente colocava as duas no mesmo bercinho, porque elas eram pequenas, para uma ficar perto da outra, uma sentia o contato com a outra. Eu tenho fotos disso, né? De uma mexendo na outra. Então a gente sempre proporcionou que elas ficassem muito próximas. Quando elas eram bem bebês, a gente tinha os mini berços no nosso quarto. Então as duas ficavam um bercinho do lado da outra, do lado da nossa cama. Então eu achei sempre muito necessário e fundamental essa proximidade entre elas, né? Delas saberem que uma existe para a outra. Tanto é que quando
a gente perdeu a Alice. A Helena teve 15 dias de febre que não foi descoberto nunca o que foi, o que tinha acontecido. Não dava nada nos exames e não passava. Então, na minha cabeça, só tinha uma explicação: ela sente falta. É febre psicológica, não tem outra justificativa. Provavelmente até do contato, né, humano também que ela tinha dessa proximidade. Sim, E Sara, sim. você pode ir até contando com calma, porque querendo ou não é relembrar, né, tudo. Como é que foi que começaram, né, esses novos desafios até na sua vida antes da partida Uhum. dela? Como começou? Ela começou a passar mal? Foi em casa? Então, Milena, a Alice sempre teve uma saúde mais sensível que a da Helena ainda. Ela sempre era um pouquinho mais frágil. É, então, ela adquiriu rotavírus. Quando a gente deu a vacina de rotavírus nas duas, a Alice adquiriu rotavírus. E aí foi muito complicado essa parte até restabelecer. Por quê? Porque ela teve muito tempo de diarreia com sangue, então ela tinha dificuldades muito maiores para ganho de peso, para alimentação. E como era introdução alimentar, era pequenininha, não podia dar muita coisa, né? Para poder segurar. E eu cheguei num ponto de desespero de ir várias pediatras diferentes, e teve uma que eu nunca vou me esquecer, de novo, a falta de humanidade. Eu fui com a minha mãe, meu marido estava trabalhando, eu fui com uma nos braços, a minha mãe foi com a outra, e aí a gente passou nessa pediatra a primeira vez, e ela falou que não podia fazer nada pela Alice. Falou, não tenho, não posso fazer nada. Falei, mas a doutora indica trocar o leite de novo, fazer alguma coisa para ajudar a cessar a diarreia. Mantém tudo que tá, eu não posso fazer nada. Nossa, você foi na Então, médica para escutar que não podia fazer nada. exatamente, exatamente. E fui para um outro hospital conceituado quando a gente tinha um pediatra neonatal que acompanhou desde a UTI. A gente foi para um outro hospital conceituado que ele indicou, porque a Alice até vomitou na frente dele numa consulta. E ele falou: Olha, é melhor vocês irem para o hospital para ver como ela tá e ver o que pode ser feito, dependendo do internato. Fomos para esse hospital que ele indicou, e nesse hospital que ele indicou, fizeram as medições normais, fizeram tudo. Ah, estava tudo estável. Não temos cardiologista hoje, só vai ter na segunda-feira. Isso era numa sexta, se não me engano. Então, eu aconselho vocês voltarem para casa, porque se vocês ficarem aqui não vai fazer muita diferença. Elas estão estáveis, estão bem. Então, a gente voltou para casa e aí deixou para marcar cardiologista na semana seguinte, mas até aí estava tudo bem também. Ela só tinha passado mal, mas como eu falei, sempre tinha oscilações muito da Alice. E até os médicos Ah, falam, né? Se a gente descobre tudo com antecedência, tem um tratamento exatamente. com antecedência. Então, se o médico indicou que fosse para o hospital, então ele já tinha um indicamento, né, para o hospital tratar Já, ali. exato. Então foi uma sucessão de problemas. Aí no final das contas, graças a Deus deu tudo certo essa parte do rotavírus em um mês e pouco, que ficou ali muito difícil diariamente, incomodando ela, passou. Já não deu mais nos exames. E aí é aquilo que a gente fala sempre, né? Infelizmente, quando tem aquela melhora, acabou acontecendo o que eu não imaginava porque ela estava melhorando. Então, ali ela já naquela semana ela já estava comendo manga, comendo outras frutinhas, ganhando peso, já estava mais bem disposta. Ela sempre foi uma criança muito ativa. Então, naquela semana eu falei, nossa, ela está indo bem, e o cocô não saiu mais sangue, já está normal. Eu falei, então agora vai dar tudo certo. Mas de um dia para o outro, não deu mais certo. De um dia para o outro, realmente foi de um dia para o outro. Ela passou mal naquele dia, aí a temperatura caiu, aí a gente aumentou a temperatura, né? Colocou o aquecedor, aí aumentou, vomitou, aí tomou um remedinho, tomou para febre, porque depois deu febre.
Foi questão de, assim, uma noite, Milena. De uma noite para outra, de uma noite para um amanhecer, a Alice teve a primeira parada cardíaca de manhã. Então foi muito rápido. Ela teve, eu achei que ela só tinha desmaiado, mas ela não estava só desmaiada, ela já tinha tido uma parada e eu gritava o nome dela, gritava e ela já estava desmaiada. Foi a pior cena da minha vida porque o meu marido pegou uma e eu peguei a outra e a gente correu pro carro e, e eu lembro que quando entregou a Alice para os médicos, eles falaram que iam tentar reanimar porque ela estava em parada e eu achei que ela estava só desmaiada, porque a gente é leigo, né, até então. E aí a gente caiu de joelhos no chão e os médicos voltaram e falaram, ó, ela voltou. A gente conseguiu reanimar. Aí falando, graças a Deus, né, a gente vai conseguir levar ela daqui. Tanto é que eu tinha levado as mochilinhas das duas, as roupas das duas, mamadeira para as duas, tudo. Correndo, fiz a mochila e levei tudo. Só que voltou só o coração, na verdade, da Alice. A parte cerebral não tinha voltado, então ela já ficou na UTI. Enquanto isso, eu estava com a Helena fazendo o check-up, que eles queriam investigar o que estava acontecendo, se a Helena também tinha alguma coisa. E aí, no fim das contas, a Helena estava normal, não tinha nada. E 3 e pouco da tarde, mais ou menos, teve a mais paradas cardíacas. E aí não conseguiram mais reanimar. Não teve mais volta. E foi justamente no momento em que eu estava com a Helena lá no andar de baixo do hospital. A gente estava esperando um quarto e ainda o convênio não tinha liberado. E eu estava vendo fotos. Parece que eu estava sentindo que ela estava indo embora, né? Estava vendo fotos no celular. E aí tinha eu nunca vou esquecer que tinha uma moça que falou para mim, fica calma que vai dar tudo certo. Tá tudo bem. Você vai conseguir, vai dar tudo certo. E aí a gente teve a notícia. Eu sei que de manhã a gente chegou no hospital e é só 8 e pouco da noite que a gente subiu pro quarto com a Helena, até o convênio liberar tudo. E aí, 3 e pouco da tarde, a Alice já não estava mais lá. Mas o hospital, esse hospital, eu posso te dizer que foi muito humano, muito, porque eles deixaram a gente num quarto na UTI, um quarto separado, nós três, eu, Helena e o meu marido. E eu te falo que Deus prepara todos os dias, tudo que precisa para confortar você. Então, no primeiro dia, tinha uma enfermeira específica para aquele momento. No segundo dia, tinha uma outra enfermeira específica, porque aconteceu tudo no sábado de manhã. Então, no domingo foi o dia do enterro e tudo mais, e eu lembro que até a enfermeira era uma loirinha muito simpática que estava lá cuidando da Helena de manhã, e a Helena sorrindo para ela, toda feliz, brincando, falou, vou dar banho nela agora, fica tranquila, vai lá. E foi o pior momento da minha vida, o pior mesmo. Eu ir me despedir de uma filha para sempre, ter que voltar pro hospital e fingir que estava tudo bem para outra. E sorrir ainda para outra bebê que não estava entendendo nada. Mas como tudo tem um propósito, lá eu conheci a cardiologista que acompanha a Helena até hoje. Então ela foi lá examinar a Helena, viu que estava tudo bem. A Helena ficou 4 dias internada, né? Foi do sábado, teve alta só na terça. Então, cada dia Deus preparou uma enfermeira diferente para falar com a gente. Um dia teve uma enfermeira um pouco mais engraçada, para quebrar um pouco aquele clima. No outro era uma enfermeira que confortava. O segurança era um pastor, o segurança do hospital, então ele foi lá fazer uma oração para a gente. É muito surreal. Quando Deus tem um propósito, quando a sua vida é de Deus, tudo se encaixa e tudo é por Ele e para Ele, nada é pela gente.
E Sara, eu vou te perguntar até desse relacionamento com Deus, que você disse que já conhecia Deus, mas não da maneira, até de experiência, né? Intensa. Você disse de adquirir. Em que momento você acredita que teve essa primeira experiência mais forte e conexão? Olha, eu sou batizada nas águas desde o meu casamento em 2009. Foi em fevereiro de 2009 que eu me batizei. Mas a minha primeira conexão, eu sempre fui muito cristã, muito fervorosa, mas a primeira conexão real que veio foi naquele sonho que eu vi a minha avó, no sonho que eu vi ela indo embora. E a partir dali eu entendi que Deus estava comigo e que Ele estava me mostrando tudo o que estava acontecendo. Eu tinha que abrir os meus olhos espirituais mais para isso, porque não foi só essa comunicação que eu tive. Infelizmente ou não, eu também sonhei com a Alice. Isso eu também não contei em lugar nenhum, estou contando para você agora. Nenhuma das outras entrevistas eu comentei porque é muito forte, né? Então, mais ou menos 1 a 2 meses antes de eu perdê-la, eu sonhei o pesadelo que eu iria perdê-la. E aí eu acordei chorando muito, meu marido me abraçou e a gente ali no quarto orou para quebrantar isso, para protegê-las duas. Então, a partir daí eu entendi que quando o Deus está realmente cuidando da nossa vida, não existem acasos. Tem coisas que a gente tem que ficar muito atento. E desde então até hoje vem acontecendo os chamados de Deus comigo. Tudo que acontece, a maior parte das coisas que acontecem, de alguma forma eu sinto. E tudo eu oro, tudo que eu vou fazer eu consagro a Deus. Tudo. Até a questão do chamado, das mulheres de luz, do livro, de eu começar a contar minha história, foi chamado de Deus, e eu não tenho dúvida disso. Porque foi exatamente 2 anos atrás, esse é o terceiro ano, mas foi exatamente em 2023, em maio de 2023, que eu comecei a contar minha história. Sendo que eu não me via contando a minha história, nunca. Como eu te falei até antes da nossa entrevista, eu nunca fui muito de Instagram, Uhum. eu nunca fui muito de falar em público sobre essas coisas, mas veio o chamado muito forte, fala, 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 e eu tô cumprindo desde que veio isso comigo. E só tem acontecido coisas incríveis quando eu estou obedecendo a Deus. E uma outra confirmação do que eu estou te falando. O meu pastor era o meu psicólogo pós-luto. Ele é terapeuta, ele é psicólogo e ele é pastor e teólogo. Onde eu vou e falo o nome dele, eu vou falar a minha vida inteira, o Ismael Luiz. E ele me falou quando eu estava chorando em uma das sessões, e eu nunca vou esquecer, eu até postei, tem isso no meu Instagram, no meu testemunho da igreja. Ele falou: Você um dia vai falar para multidões, vai contar a sua história para multidões. E eu pensei: Não, né? Tá louco, né? Não é possível. Eu tô aqui no meu pior momento, várias vezes pensando em suicídio, porque a gente pensa mesmo. E o meu pastor falou que eu vou falar para muitas pessoas, vou contar a minha história. Nunca. E foi o que aconteceu em 3 anos. 3 anos após, exatamente 3 anos se cumpriu. E não existe a gente falar, eu planejei, não, não planejei nada. Não imaginava. Tanto é que se eu te contar, a primeira vez que eu contei minha história foi surreal, porque era um mês de maio, bem resumidamente, mas só para você entender o tipo de conexão que acontece quando Deus está no nosso caminho. Sua avó, sua filha, Will. Exato. Era mês de maio, dia 30 de maio foi o dia que eu perdi a Helena, ou, desculpa, que eu perdi a Alice, e dia 9 de maio eu perdi minha avó, as duas no mesmo mês. E aí, antes do Dia das Mães, em 2020, eu estava nos grupos de WhatsApp, que eu faço parte de vários grupos aí de mães atípicas, empreendedoras também, e tinha uma campanha do jornal Metrópole, Informa São Paulo, que a Mel Lancerotti é a repórter, para fazer uma homenagem para as mães, para mandar uma foto
você com a sua mãe. Eu mandei uma foto minha com a minha mãe e mandei uma foto minha com a Helena. Só que veio na minha cabeça, fala. Eu chamei no WhatsApp dela, nunca tinha visto, nunca tinha falado com ela e falei: Olha, você não quer contar a minha história? Eu gostaria muito de falar a minha história pela primeira vez. Ela falou: Me manda a sua história. Mas eu mandei, Milena, no mesmo dia, em questão de horas. Ela falou: Olha, vamos marcar na terça-feira uma live? 8h30? Pode ser? E foi. Assim foi. Ela nunca me viu, não sabia quem eu era. E Deus já tinha preparado tudo para eu falar. Essa live tá lá no meu Instagram até hoje. Então, desde que eu comecei ali, nunca mais eu parei. Não pode não, viu? Vou te cobrar se Não, você parar. E nunca vou parar de cumprir os propósitos de Deus.